Conta pra gente um pouquinho mais dessa história. A gente percebe, pastor Otávio, que quando a igreja remanescente de Deus vive a sua verdadeira identidade, a missão floresce. Amém. O Espírito Santo usa cada pequena parte dessa estrutura da nossa igreja. Pessoas, televisão, livros, departamentos, para, com a sua graça, alcançar corações quebrantados, corações que estão em busca da esperança, ou de esperança. E é a história que a gente vai conhecer agora, a história da Joquebede e do Aldemir. Vamos chamá-los? Vamos chamá-los. Esse casal, eles têm uma história marcada pela dor, por reencontros, mas sobretudo pela providência divina. E eles vêm hoje diretamente de Belém do Pará e estão aqui conosco para nos mostrar a ação do Espírito Santo através de um povo que vive a sua identidade. Sejam muito bem-vindos mais uma vez, Joquebede e Aldemir. Joquebede, em 2016, em um ano, você viveu uma sequência de perdas. Conta pra gente um pouquinho como foi isso e como ficou o seu coração naquela ocasião. Verdade, irmã. Boa noite a todos. Em 2016, eu tive uma perca, né, do meu filho, acidente de moto, e em menos de 2 anos eu perdi o meu neto e também meu atual esposo no momento, né. Então, nesse momento, a minha fé ficou abalada, né. Eu fico até emocionada de falar assim. Eu não tinha nada para fazer, nada me, né, não era bom para fazer. Então, à noite, eu não conseguia nem dormir, né? Então, eu ligava a televisão e ficava assistindo a Novo Tempo. Aí, no momento, acalmava a minha alma, né? Aí, eu fazia só isso, né? Não tinha nada para fazer, nada me satisfazia. Aí, passou esses anos todos, e em 2023, eu conheci o Aldemir, meu marido agora. Ele me convidou para ir na igreja. Segura aí. Que a gente precisa saber, esse foi o seu primeiro contato com a igreja. TV Novo Tempo, pastor Rafael. Você me disse que naquele momento, quando você já vinha por vários dias sem conseguir dormir, você sentiu a presença de Deus através da Novo Tempo ali na sua casa. Verdade. E você sabe, Joquebede, que é isso mesmo. A Novo Tempo existe para levar Jesus para pessoas que estão com o coração dilacerado como você estava. Perdeu um filho, um neto, o esposo. Mas Deus não abandona os seus filhos. E Ele buscou você. Agora, e você, Aldemir? Deus também usou maneiras bem diferentes para te encontrar. Conta pra gente aí o seu primeiro contato com a Igreja Adventista, como que foi? Boa noite. Olha, o meu primeiro contato foi assim, eu ia viajando de uma cidade para outra, chegando numa churrascaria, paramos para jantar. E lá apareceu um senhor com uma bolsa e eu com outra. No momento, sentamos lá, se apresentamos nós dois e começamos a jantar juntos. E saí para pegar o ônibus para ir para a cidade que eu morava, chamava Capitão Poço. E nós troquemos a bolsa. Ele levou a minha e eu levei a dele. E nunca tinha mais visto ele, fui para casa. Quando eu cheguei em casa, que eu fui abrir, o que é que tinha lá? Uma Bíblia e o livro Grande Conflito. A Bíblia era escrita em inglês e português. No entanto, eu não tinha tão conhecimento na leitura a respeito da Bíblia. E eu continuei andando com essa Bíblia. Onde eu viajava, buscando com ela. E cheguei em Paragominas e
encontrei uma família, um casal, duas senhoras, dando estudo bíblico na cidade, e deu certo nós se encontrar. Ela me ofereceu um estudo bíblico. Até então, eu não tinha contato com a igreja, eu não sabia sobre a igreja. E aí ela passou me dando estudo e eu comecei a aprender ali. Mas como eu vivia uma vida muito errônea, eu falei para ela, olha, eu vou prometer para você o seguinte, no dia que eu tomar uma decisão de fazer parte de uma igreja, eu vou fazer parte dessa igreja. Mas no momento, não dá para mim ainda. Tá bom. Ela deu o estudo para mim e vida que segue. Passou muitos anos depois, eu vim para a Tailândia. E um dia, com aquele vazio no peito, querendo buscar a Deus, e não tinha como, eu fui à igreja católica, numa praça. E estava lá em pé, esperando 5h30 da tarde para começar. Ia passando um senhor e falou comigo. Aí eu disse, olha, você está fazendo o que aí? Eu falei, vou à igreja. Ele disse, olha, vai ter era um evento da igreja adventista que eu não conhecia, eu não sabia que era da igreja adventista. Estava na frente da igreja católica para assistir a missa. Isso. E alguém convidou para ir na igreja adventista. E esse senhor fazia parte da igreja adventista. E eu imediatamente segui ele. E quando cheguei lá, estava passando o estudo do Apocalipse. No entanto, eu li a Bíblia e ficava com medo do livro do Apocalipse. Eu tinha medo dessa história, que falava sobre os dragões, essas coisas, eu fechava a Bíblia e não existia. E ali eu tive a experiência de conhecer a igreja adventista ali. Foi dado os estudos tudo para mim, e eu me batizei na época. Tomei um batismo e vivi aproximadamente 8 anos na igreja adventista. Mas por circunstância das coisas, eu saí da igreja, me afastei da igreja. Mas não me afastei de Cristo, não voltei... Não bebia, não fumava, mas... E foi a época... que veio o grande presente. Grande presente. De eu tanto sofrer a vida, me ajoelhei e pedi para Deus. Digo, Senhor, mande uma pessoa para mim que eu possa viver o cristianismo verdadeiramente. E apareceu ela, Deus me apresentou ela. E graças a Deus... Hoje eu estou aqui com ela e pelo poder do Espírito Santo, a gente está aqui. De diferentes maneiras, Deus encontrou o Aldemir, a Joquebete, os uniu, hoje eles estão casados. E logo que casaram, então, veio o desejo de voltar para os braços de Jesus. Ele convida a Joquebete para ir à igreja. Ela não sabia que era a igreja adventista. E o que aconteceu lá quando você chegou na igreja, Joquebete? Bom, ele me convidou, né, para mim, aí eu fui. Só que eu não sabia, né, quando eu vi que era a igreja adventista, eu falei, essa igreja, né, essa aí que é o Novo Tempo, que eu já assisto. Eu gostava muito, né, de assistir as pregações. Aí, chegando lá, a gente foi muito bem recebido, né, do pastor Judson. Né? Aí hoje nós estamos aqui, vamos ser batizados. Eles chegaram na igreja no dia D do estudo bíblico. E o pastor Judson, que está ali atrás, ele dizia que percebia que os dois prestavam muita atenção e ele não perdeu a oportunidade. Ofereceu o estudo bíblico e o irmão Carlos, que é o ancião da igreja, ele então começou a fazer o estudo bíblico. E eles estão aí no finalzinho do estudo bíblico, mas já pediram o batismo e hoje, pela graça de Deus, vão selar esse compromisso, vão abraçar esse Jesus e nunca mais soltar a mão dele, né, Aldemir? Deus quiser. Amém! Vão seguir juntos como família, entregando a vida para Cristo Jesus. Diferentes maneiras, diferentes partes da estrutura. O Espírito Santo usa cada iniciativa, cada pessoa que está vivendo a sua identidade para levar restauração, levar salvação. Nós estamos muito felizes com o batismo de vocês, com a história, ver a poderosa mão divina conduzindo cada detalhe da vida de vocês. Que história linda. Nós vemos aqui uma integração na missão. Vemos aqui a publicadora
que fez chegar até aquela bolsa o grande conflito. Nós vemos aqui a Novo Tempo também evangelizando. E duas pessoas mais que devem estar aqui também, eu gostaria de convidá-las aqui. Pastor Judson e irmão Carlos, venham aqui rapidamente, por favor. Pastor Judson já está se preparando para o batismo. Mas, irmão Carlos, por gentileza, olha a integração. Quando eles chegaram na igreja, o irmão Carlos, então, começou um estudo bíblico. E, irmão Carlos, o senhor é um ancião de igreja, e nós queremos ouvi-lo também, porque o Senhor é parte fundamental no cumprimento da missão da nossa igreja. Uma coisa, irmão, com toda a paixão que o Senhor tem, o que te faz dar estudos bíblicos? O que te faz servir como voluntário na tua igreja local? Um feliz sábado a todos. Bom, eu tenho mais ou menos 33 anos de adventista. E como ancião, acredito que tenho uns 27 anos como ancião. Mas isso não importa, né? Tempo de ancianato. Importante é uma missão que nós temos. Essa igreja ela tem uma missão muito grande. E quando eu fui chamado para ser adventista do 7º dia, eu entendi essa missão. E durante esses tempos, eu não sei quantas pessoas já levei aos pés de Cristo. Eu sei, primeiros 6 meses que eu entrei na igreja, o primeiro evangelismo público que eu fiz, foi 19 pessoas que foram batizadas. E o último é agora esse casal que está sendo batizado. É batismo um e batismo outro. Durante a minha vida de adventista, sempre oro a Deus que não deixe eu passar um ano sem levar alguém aos pés de Cristo. Já parei nessa jornada um mês ou 2 meses sem sair de casa por causa da pandemia. E aquilo me chamava muita atenção. Porque eu sentia dentro do meu coração um vazio. Eu sabia qual era a missão que eu tinha que fazer. E eu sei qual é a missão que essa igreja precisa fazer. Porque se você não tem o desejo, se você não tem a vontade de transmitir uma mensagem de salvação ao mundo que está perecendo, você está na igreja errada. Porque essa igreja ela tem um propósito, é salvar as pessoas. Amém. E eu preciso entender que Cristo está voltando. Os sinais estão apontando que Cristo está voltando. Nós sentimos um passo de um Deus que se aproxima. Amém. E como foi dito aqui, a missão dessa igreja não é só nos prepararmos, mas levar outras pessoas a se preparar para a volta de Cristo. Amém. Muitas das vezes eu sou cobrado com a minha família, eu não sei se eu preciso falar isso, mas a minha função, o meu trabalho é pedreiro. Eu trabalho, às vezes chego cansado do trabalho. A minha esposa diz para mim: chegasse agora, vai te deitar, toma um banho, vai descansar. Mas eu sei que tem alguém que está precisando. E eu saio quase todas as noites para levar a mensagem. Até hoje eu não vou dizer para vocês quantas pessoas já levei aos pés de Cristo, porque eu não sou de contar pessoas. Mas aproximadamente entre 400 e 500 pessoas já se batizaram por esse trabalho. Amém. Meu apelo a esse grupo de pessoas aqui, importante como eu falo, que você use o conhecimento que você tem para levar uma mensagem de salvação ao mundo que está perecendo por falta do conhecimento e do amor de Cristo. Amém. Irmão Carlos, uma salva de palmas, pode. Essa é a nossa igreja real.
Essa é a nossa igreja do dia a dia. É a nossa igreja local. Onde depois de um dia inteiro de trabalho, a mulher manda descansar, mas a missão é maior. É porque se eu trabalho para manter a casa, então eu preciso trabalhar também para preparar a volta de um mestre. Amém. Ele está voltando. E se eu for tirar uma noite de descanso, talvez aquela pessoa que ali estava me esperando pode desanimar e não querer mais conhecer o amor de Cristo. Então, não podemos perder a oportunidade. Né? Tem pessoas, eu não sou pessoas assim de chegar e abordar a pessoa para dar estudo, não. Tem pessoas que convidam e aí eu vou levar. Cada um tem um dom, né? Meu dom não é abordar a pessoa para ter o conhecimento. Meu dom é levar o conhecimento para aqueles que queiram conhecer. Olha, aqui estão todos os líderes da Igreja Adventista, os principais líderes para a América do Sul. Mas a principal força desta igreja é o Senhor. Muito Deus seja obrigado. louvado. Deus seja louvado. Muito obrigado. E o pastor Judson falou, irmão Carlos, que nos últimos 2, 3 anos a tua igreja local batizou cerca de 30 pessoas ali. E mais de 90% foi um trabalho pessoal do Senhor. E eu quero aqui te agradecer, porque os frutos da sua vida são para a eternidade. E sabe, agora acaba de entrar no tanque, mas 2 pessoas que o Senhor contribuiu para levar aos pés de Jesus. Vamos chegar ali perto? Vamos lá? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aqui está o pastor André Dantas, que é o presidente da igreja para aquela região. Está o pastor Judson, teu pastor, a Joquebete e o Aldemir. E sabe, você tem feito uma obra que cumpre o que Jesus falou para nós fazermos. Que vocês deem fruto e que o vosso fruto permaneça. Amém. Né? E eu gostaria de convidar aqui o nosso pastor geral também. Vem aqui, pastor Stanley, por favor, para estar ao teu lado nesta hora. Nós já fizemos as 3 perguntas com eles, o voto batismal lá na sala. E eles estão comprometidos e decidiram ser adventistas do 7º dia. Por isso, pastor, gostaria que o senhor fizesse a oração, agora a declaração de batismo deles. Muito bem, Aldemir e Joquebete, certo? Eu preciso primeiro fazer uma provinha com vocês. O irmão Carlos conhece, mas eu não conheço. E esse povo aqui precisa crer realmente que vocês aceitaram. Então, a primeira perguntinha que quero fazer a vocês. Vocês aceitam a Bíblia como a palavra de Deus, como a regra de fé e de prática para a vida do cristão? Sim. Amém? Vocês aceitam a palavra de Deus, como já confirmaram, mas as verdades apresentadas ali, como por exemplo, as doutrinas, as crenças e de maneira especial sobre a salvação em Jesus Cristo? Sim. Esse amém está fraco, meu pai. Mas não se importe com o amém deles, não. Continue dizendo sim, porque Deus tem um plano para vocês. Vocês aceitam a verdade dos 10 mandamentos como ainda vigorantes e importantes, como regras de felicidade, de alegria e de, não só para hoje, mas também para a eternidade, e querem cumprir os 10 mandamentos, os mandamentos de Deus, de maneira especial, o sábado como o dia do Senhor? Sim. Sim. Obrigado, irmão Carlos.
Vocês querem ser batizados, o batismo de Jesus Cristo, em que morrem para a velha vida, são sepultados, submergidos e ressuscitam para uma nova vida em Jesus? Sim. Sim. Agora sim. Vocês querem ser membros da igreja remanescente, a igreja adventista do sétimo dia, e se prepararem uma obra de santificação através do Espírito Santo atuando na vida de vocês cada dia para a volta de Jesus? Sim. Sim. Se vocês querem, então nós não podemos fazer outra coisa que não batizá-los, certo, pastor André, pastor Judson? Muito bem, então vamos declarar, entendendo que Aldemir e Joquebede aceitaram a salvação em Jesus Cristo e que querem colocar suas vidas em suas mãos, para que sejam perdoados os seus pecados, para que os seus nomes sejam escritos no livro da vida. Pastor Judson e pastor André batizam a Joquebede e Altemir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nós dizemos: Deus seja louvado. Sejam muito bem-vindos à família de Deus, Aldemir e Joquebede. E o Aldemir me disse lá atrás, depois do meu batismo, eu quero trazer a minha mãe, eu quero trazer a minha família. Já está pulsando nele um coração missionário, amém? E para isso, vocês vão receber agora do irmão Carlos, o pai espiritual de vocês. Ele vai entregar um kit para que vocês agora cumpram esse desejo de trazer as pessoas que vocês amam para esse movimento remanescente, esse povo que aguarda a breve volta de Jesus. Que Deus os abençoe e que outros frutos venham da relação de vocês com o Senhor Jesus. Que lindo, professor. Que lindo. Essa é a razão de existirmos como igreja. É a razão de existirmos como povo remanescente do Senhor, como igreja adventista do sétimo dia. Professora, a senhora poderia encerrar com uma oração este momento? Claro que sim. Podem se colocar de pé? Oremos. Querido Deus, grandioso Pai, que maravilhoso, Senhor, fazer parte deste movimento levantado para este tempo, para terminar esta obra. Obrigada, Senhor, porque Cristo é o centro deste movimento. Obrigada porque a Tua palavra é a base que sustenta tudo aquilo que somos e fazemos. Obrigada, Pai, de maneira especial, pela grande comissão que o Senhor nos entregou como povo. Queremos pedir, queremos rogar que o Divino Espírito Santo nos encha de poder para que possamos concluir esta obra, para que muito em breve abracemos a Jesus e possamos viver com Ele por toda a eternidade. Muito obrigada pela decisão do Aldemir, da Joquebede, que eles caminhem firmes ao Teu lado até receberem a coroa da vida. Desperta, Senhor, no nosso coração, na nossa mente, no nosso ser, essa mesma paixão do irmão Carlos, que não se economiza, que não se acomoda, mas que entrega tudo o que tem para que pessoas conheçam a mensagem da salvação. Que nas nossas regiões, que nas nossas geografias, esse pulsar pela missão
possa bater forte dentro do nosso coração. Que este sábado continue sendo um sábado muito abençoado na tua presença. Abençoa cada um dos líderes da tua igreja, de todos aqueles que estão fazendo parte dessa plenária, que sejamos inspirados, desafiados a sair daqui e multiplicar as ações, os frutos para o teu reino. Pedimos a tua bênção para os alimentos que logo iremos tomar e a tua presença bem pertinho da